Eu sei que você acordou hoje sentindo um peso diferente no peito, como se o mundo inteiro tivesse se reunido para assinar o atestado de óbito do seu casamento e te convencer de que não vale mais a pena lutar. Talvez você tenha olhado para o lado vazio da cama ou para aquela mensagem fria no celular e pensado que a única saída honrosa seria desistir de tudo e seguir sua vida sozinha, porque a dor da rejeição parece cortar muito mais fundo do que qualquer esperança que ainda resta. Essa sensação de que tudo acabou não é apenas tristeza, é uma mentira que tentam te contar todos os dias, dizendo que insistir em quem você ama é vergonhoso ou perda de tempo, mas eu estou aqui para te dizer que existe um amor que resiste mesmo quando tudo parece perdido e gelado. Deus conhece cada lágrima que você derrubou no travesseiro enquanto ninguém via, e Ele sabe que no fundo do seu coração a chama da restauração ainda não se apagou totalmente, por mais que tentem jogar baldes de água fria em cima da sua fé e da sua família. Antes de eu começar a clamar aos céus pela sua vida, eu preciso que você seja muito sincera comigo e com você mesma, porque a cura começa quando a gente tem coragem de falar a verdade sobre o que nos machuca. Eu quero saber quem é que está tentando calar a sua fé hoje. Quem são as vozes ao seu redor que insistem em dizer que o seu marido ou a sua esposa não tem mais jeito e que você deveria largar tudo para lá. Pode ser uma amiga que diz querer o seu bem. Pode ser a sua sogra. Pode ser até aquela voz do seu orgulho ferido gritando na sua mente. Mas eu quero que você desabafe aqui nos comentários e escreva a frase "Eu resisto" para mostrar para o inferno que você não vai entregar os pontos. Escreva agora mesmo "Eu resisto" e me conte quem está tentando te fazer parar. Porque nós vamos levantar um exército de mulheres e homens que não aceitam o fim como resposta e que vão lutar até o último segundo. Pense agora na imagem daquele padre que fica debaixo de chuva e de sol nas ruas de São Paulo. O Padre Júlio, que é criticado e atacado por muita gente, mas que nunca deixa de estender a mão para quem está sujo e abandonado na calçada. Aquele morador de rua muitas vezes cheira mal, está ferido, fala coisas sem sentido, e a sociedade inteira diz que ele é um caso perdido que deveria ser removido dali. Mas o padre insiste em cobrir, alimentar e amar aquele ser humano. O seu casamento hoje pode estar parecido com aquele morador de rua, sujo pelos erros, ferido pelas palavras duras, abandonado pelo carinho que acabou, e o mundo diz para você jogar fora, mas Deus te chama para ter essa mesma teimosia santa de não descartar gente. O amor que vem do céu não tapa o nariz para a ferida. Ele cuida, ele limpa e ele restaura. E é exatamente esse tipo de resistência que você precisa ter agora para enfrentar essa tempestade que está caindo sobre a sua casa. Imagine uma mulher chamada Elisa, uma enfermeira que passa o dia inteiro cuidando de estranhos no hospital, vendo a dor de tanta gente, mas que quando chega em casa encontra um silêncio que dói muito mais do que qualquer doença que ela viu no plantão. O marido dela, o Ricardo, saiu de casa há 4 meses. E toda vez que ela olha para a aliança guardada na gaveta, sente um aperto no peito e escuta as amigas dizendo que ela é jovem, bonita e que deveria arrumar outro homem que a valorize de verdade. Elisa sente vontade de chutar o balde, de gritar e de nunca mais orar, porque a realidade dela é dura e parece que Deus está em silêncio enquanto o marido vive a vida como se nada tivesse acontecido. Mas mesmo cansada e com o coração em pedaços, ela se lembra de que Jesus também foi abandonado e traído, e ainda assim, ele escolheu ficar na cruz por nós. E essa lembrança dá a ela uma força que a lógica humana não consegue explicar. O sistema do mundo, essa lógica que rege as redes sociais e as conversas de bar, nos ensina que tudo o que quebra deve ser jogado no lixo e trocado por um modelo novo, seja um celular, um carro ou um marido. A arquidiocese da lógica humana vive pregando que você tem que buscar a sua felicidade acima de tudo, mesmo que isso custe a destruição da sua aliança e o futuro dos seus filhos. Mas nós não seguimos a lógica do descarte. Nós seguimos o caminho da resistência, que entende que um casamento em crise não é lixo, é um campo de batalha, onde o inimigo tenta roubar o que Deus uniu. E nós não vamos entregar esse território de mão beijada. Eles podem dizer que acabou,
Podem mostrar estatísticas de divórcio e dizer que homem não muda, mas a nossa fé vê o que os olhos naturais não conseguem ver e acredita naquilo que ainda não existe, como se já existisse. Não saia desse vídeo por nada, porque o que eu vou te falar na próxima parte vai tocar numa ferida que talvez você esteja escondendo até de Deus, e é preciso mexer nela para que a cura comece a acontecer de verdade. Nós vamos entrar em um nível de oração que vai quebrar as correntes que estão prendendo a mente do seu cônjuge, e você precisa estar com o coração aberto para receber essa direção espiritual que pode mudar o jogo na sua casa. A batalha está apenas começando, e se você sente que as suas forças estão acabando, é sinal de que você está no lugar certo, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar e te levantar. Fique aqui comigo. Respire fundo e prepare o seu espírito, porque o céu vai se mover a seu favor e coisas grandes e firmes estão prestes a ser liberadas sobre a sua família nos próximos minutos. Muitas vezes, o momento mais difícil para Elisa não é quando ela está no meio do plantão correndo de um lado para o outro, mas sim quando ela chega em casa, tira o uniforme e se senta no sofá da sala, encarando aquele silêncio ensurdecedor que tomou conta do lugar onde antes havia risadas e conversas sobre como foi o dia. Ela pega o celular a cada 5 minutos, sentindo o coração disparar com a esperança boba de ver uma notificação com o nome dele. Mas a tela continua fria e vazia, trazendo aquela sensação amarga de que ela está esperando por um trem que já passou e que não vai voltar mais. É nessa hora que a mente dela vira um campo de guerra, onde os pensamentos de inutilidade começam a bombardear a sua paz, dizendo que ela é uma tola por guardar o lugar de um homem que parece ter esquecido que ela existe, e a vontade de chorar vem com uma força que quase a impede de respirar, transformando a sala de estar em um deserto particular. Essa solidão que você sente agora é muito parecida com o frio da madrugada que castiga quem vive nas ruas. Uma frieza que entra nos ossos e faz a pessoa tremer não só de frio, mas de medo de nunca mais sentir o calor de um abraço ou a segurança de um teto. Quando o Padre Júlio sai à noite para distribuir cobertores, ele não está apenas entregando um pedaço de pano, ele está entregando uma mensagem poderosa de que aquela vida importa e de que o frio não vai ter a última palavra sobre aquele irmão que está caído. Da mesma forma, quando você decide orar pelo seu marido ou pela sua esposa que foi embora, você está lançando um cobertor espiritual sobre a vida dele, protegendo a alma dele do frio do mundo e do gelo do egoísmo que congelou o coração dele e o fez esquecer do caminho de volta para casa. O mundo lá fora diz para deixar ele congelar. Diz que ele escolheu esse caminho e que agora deve arcar com as consequências sozinho. Mas o amor de Deus em você é esse cobertor que insiste em aquecer quem está perdido na friagem da indiferença. O Ricardo, marido da Elisa, pode estar vestindo roupas limpas e dormindo em uma cama confortável em outro lugar, mas espiritualmente, ele é um morador de rua, vagando sem direção, buscando preencher o vazio da alma com coisas que nunca vão satisfazê-lo de verdade. Ele acha que encontrou a liberdade, mas na verdade ele está perdido na cracolândia do próprio orgulho, viciado em ter razão e escravo de uma vida de aparências que não sustenta ninguém quando a luz se apaga e a cabeça encosta no travesseiro. Olhar para ele com raiva é fácil e é o que a maioria faria, mas olhar para ele com a misericórdia de quem vê um necessitado espiritual é o segredo da resistência que muda tudo, porque transforma a sua dor em compaixão e a sua mágoa em munição de oração. Você precisa enxergar o seu cônjuge não como um inimigo que te feriu, mas como alguém que se perdeu no caminho e que precisa que alguém deixe a luz da varanda acesa para que ele possa encontrar a direção certa quando a ficha finalmente cair. Eu quero que você pare um segundo agora e pense em qual momento do dia essa dor da ausência aperta mais o seu peito, porque identificar o momento da fraqueza é o primeiro passo para a gente blindar o seu coração. Será que é na hora do almoço de domingo? Será que é tarde da noite quando você vai dormir? Eu peço que você escreva aqui nos comentários apenas o horário que é mais difícil para você. Por exemplo, minha dor é às 22 horas, ou
domingo à tarde dói mais, para que eu possa orar especificamente por esse momento do seu dia. Quando você compartilha isso, você deixa de ser uma vítima isolada e passa a fazer parte de uma corrente de pessoas que entendem a sua dor. E nós vamos profetizar que exatamente nesse horário que você escreveu, o Espírito Santo vai visitar o seu coração com uma paz que excede todo o entendimento e vai começar a incomodar o coração de quem está longe. A resistência que nós estamos construindo aqui não é uma teimosia cega ou uma negação da realidade, mas sim uma postura firme de quem sabe que a família é um projeto de Deus e que o inimigo não tem autoridade para destruir o que o Senhor uniu. Assim como aquele padre enfrenta críticas e ameaças por defender os que não têm voz, você vai enfrentar pensamentos contrários e opiniões negativas, mas a sua postura deve ser a de um sentinela que não abandona o posto nem mesmo debaixo de tempestade. Você está lutando por uma herança, pelos seus filhos, pela história que vocês construíram e principalmente pela salvação de uma alma que é preciosa demais para ser deixada para trás nas mãos do mundo. Cada oração que você faz é como um tijolo que reconstrói a muralha de proteção ao redor da sua casa. E mesmo que você não veja nada acontecendo agora, no mundo espiritual, a movimentação é intensa e os anjos estão sendo mobilizados pela sua perseverança. Por favor, não saia desse vídeo agora, porque o que vem a seguir é a parte onde nós vamos tocar na raiz mais profunda desse problema e eu vou te entregar uma chave de oração que tem o poder de quebrar as barreiras do silêncio que se instalaram entre vocês. Se você parar agora, vai perder a chance de receber a direção exata para lidar com a rejeição e com as palavras duras que foram lançadas contra a sua vida. E eu tenho certeza de que Deus preparou este momento para falar algo muito específico ao seu coração. Continue aqui comigo, firme e forte, porque a oração que nós vamos fazer na sequência vai abalar as estruturas do inferno e vai começar a destravar a comunicação que estava travada há tanto tempo, trazendo luz para onde só havia escuridão. A sua vitória está sendo gerada na persistência. Então segure a minha mão e vamos avançar para o próximo nível dessa batalha espiritual, onde o milagre deixa de ser apenas um sonho e começa a se tornar uma possibilidade real. O mundo ao seu redor parece ter uma pressa enorme em resolver o seu problema, da forma mais rápida e cruel possível, dizendo que você precisa arrancar essa página da sua vida e jogar fora como se fosse um rascunho mal feito. A Elisa escuta isso todos os dias das pessoas que dizem querer o bem dela. Frases como, você é jovem demais para sofrer assim. Se valoriza, mulher. Ou, a fila anda. E cada uma dessas palavras cai como uma pedra pesada sobre a esperança que ela tenta manter viva. O que essas pessoas não entendem é que para quem ama de verdade e fez uma aliança diante de Deus, se valorizar não significa abandonar o barco na primeira tempestade, mas sim ter a coragem e a força de segurar o leme quando todos os outros já teriam pulado na água para se salvar. Elas tentam te vender a ideia de que a felicidade é um produto descartável, que se estragou a gente troca por um novo, mas o seu coração sabe que pessoas não são objetos e que a história que vocês construíram tem raízes profundas demais para serem arrancadas sem deixar buracos enormes na alma de todos os envolvidos. Existe uma pressão invisível, que eu chamo de voz da lógica humana, que tenta higienizar a nossa vida, querendo esconder tudo o que é feio, doloroso ou difícil debaixo do tapete, exatamente como tentam fazer com os moradores de rua, querendo tirá-los da vista para não incomodar quem passa. Essa voz diz que o seu marido é um estorvo, que a crise no seu casamento é uma mancha na sua biografia e que você ficaria muito mais bonita na foto se estivesse solteira e livre desses problemas. Mas essa é a lógica do egoísmo e não a lógica do Evangelho. Jesus nunca teve medo de se sujar com a dor dos outros. Ele tocava em quem ninguém queria tocar e amava quem a sociedade dizia que não merecia nenhum olhar de misericórdia. E é esse mesmo Jesus que está do seu lado agora, sussurrando que vale a pena lutar pelo que é seu. A sua luta contra essa pressão externa é uma forma santa de resistência. É você batendo o pé e dizendo para o mundo que na sua casa quem manda não é a facilidade do divórcio,
mas sim a graça transformadora da cruz, que pode fazer tudo novo de novo. Eu sei que às vezes você se sente a pessoa mais tola do mundo por insistir em alguém que parece não estar nem aí para você. E essa dúvida é uma arma que o inimigo usa para tentar te derrubar por dentro, já que ele não conseguiu te derrubar por fora. Você se olha no espelho e se pergunta: será que eu estou ficando louca? Será que eu estou perdendo meu tempo orando por uma parede? E essa insegurança dói mais do que a própria ausência dele, porque faz você duvidar do chamado que Deus colocou na sua vida de ser a coluna espiritual da sua casa. Mas lembre-se de que a fé, muitas vezes, parece loucura para quem não conhece o Deus que abre o Mar Vermelho. E o que o mundo chama de teimosia, o céu chama de fidelidade. E é essa fidelidade que atrai os milagres mais impossíveis que a gente vê na Bíblia. Não tenha vergonha das suas lágrimas e nem da sua insistência, porque cada uma delas está sendo recolhida por anjos que estão preparando uma virada que vai deixar de boca aberta todos aqueles que apostaram contra a sua família e riram da sua dor. Agora eu quero te pedir uma coisa muito séria, um ato profético digital que vai servir como um marco de resistência na sua jornada hoje, mostrando que você não concorda com essa cultura que joga famílias no lixo. Se você está decidida a tapar os ouvidos para as vozes que mandam você desistir e quer abrir o coração apenas para a voz de Deus, eu peço que você clique no botão de curtir ou no coração deste vídeo agora mesmo, não pelo vídeo em si, mas como um sinal de protesto contra o fim do seu casamento. Cada curtida que aparecer aqui será como uma estaca fincada no chão dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E nós vamos mostrar para o algoritmo e para o mundo espiritual que existe um exército de pessoas que ainda acredita que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deixe o seu like agora, como quem bate na mesa e diz basta para a desistência, e sinta a força dessa comunidade que está orando junto com você, segurando os seus braços para que eles não se cansem no meio dessa batalha tão intensa. Chegou a hora de a gente mudar a nossa postura, de parar de apenas receber as pedradas da vida, encolhidos num canto, e começar a avançar com a autoridade que o nome de Jesus nos dá sobre todo o mal que tenta destruir os lares. Nós não vamos mais aceitar a narrativa de derrota. Nós vamos começar a reescrever essa história com a tinta do sangue de Jesus. E com a certeza de que a última palavra sobre o seu marido e sobre a sua esposa não vem de um advogado ou de um parente fofoqueiro, mas vem do trono da graça. Assim como o Padre Júlio não pede licença para entregar um prato de comida a quem tem fome, você não precisa pedir licença para o inferno para abençoar a sua casa e profetizar a volta da harmonia e do respeito que foram roubados de vocês. Levante a sua cabeça agora, enxugue essas lágrimas de tristeza e troque elas por lágrimas de guerra, porque nós estamos prestes a entrar no território inimigo para resgatar o que é seu por direito e por promessa divina. Você precisa ficar comigo para a próxima parte, porque nós não vamos apenas conversar, nós vamos dar uma ordem espiritual direta contra todo o espírito de confusão e de frieza que se instalou na mente do seu cônjuge. O que eu vou te ensinar a seguir é como fazer uma oração que funciona como um decreto de despejo para tudo aquilo que não presta e que está ocupando espaço na sua família, e você vai sentir o peso saindo das suas costas na mesma hora. Não se distraia, não deixe nada tirar a sua atenção agora, porque a chave mestra para destrancar essa situação vai ser entregue nas suas mãos no próximo minuto, e você precisa estar pronta para usá-la com toda a sua fé e força. A atmosfera já está mudando aqui, e eu sinto que o céu está baixando na sua casa neste exato momento para preparar o terreno para o milagre que nós vamos chamar a existência juntos. Então, respire fundo e venha comigo. Você deve ter percebido que, muitas vezes, quando você tenta conversar com ele ou com ela, parece que está falando com uma pessoa completamente estranha, alguém que perdeu a memória de tudo o que vocês viveram de bom e que só consegue enxergar defeitos e motivos para ir embora. É como se uma neblina espiritual muito densa tivesse descido sobre a mente do seu cônjuge, impedindo ele de ver a realidade, e nessa cegueira
ele começa a reescrever a história do casamento de vocês, dizendo que nunca foi feliz, que vocês nunca se deram bem e que o amor, na verdade, nunca existiu de verdade. Essa é uma das dores mais terríveis que a Elisa enfrenta. Ouvir da boca do homem que ela ajudou a crescer que os últimos 10 anos foram um erro. Mas eu quero te dizer que isso não é ele falando. É a confusão espiritual gritando através dele para tentar te ferir e te fazer desistir de vez. Não acredite nessas palavras venenosas que tentam apagar o seu passado, porque elas são mentiras sopradas no ouvido dele para justificar a fuga e o abandono. E nós vamos desmascarar essa farsa agora. Além dessa cegueira interna, ainda existe o perigo das más companhias, daqueles amigos que surgem do nada para bater palma para o erro e incentivar a destruição da família, oferecendo um ombro falso e conselhos que levam direto para o buraco. Assim como na rua existem traficantes que oferecem a pedra que mata para o viciado, no mundo dos relacionamentos existem pessoas que oferecem a ilusão da vida de solteiro como se fosse a solução mágica para todos os problemas, dizendo: vamos beber, vamos sair, esquece essa mulher chata ou esquece esse homem parado. O Ricardo, marido da Elisa, está cercado dessas vozes que alimentam o ego dele e o mantém anestesiado longe de casa. E talvez o seu cônjuge também esteja ouvindo esses conselhos tortos agora mesmo. Mas a nossa oração tem o poder de criar um desconforto santo no meio dessas amizades, fazendo com que ele sinta um vazio insuportável mesmo estando rodeado de gente e de barulho, até que ele perceba que o único lugar onde ele tem paz de verdade é ao seu lado. Eu preciso que você coloque para fora esse veneno que injetaram no seu coração, porque guardar mágoa das palavras duras que você ouviu só vai te adoecer e travar a sua vida espiritual, impedindo que a graça de Deus flua livremente. Eu quero te fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Qual foi a frase ou a desculpa mais absurda que ele ou ela te disse para justificar a saída de casa ou a frieza? Foi: eu preciso de um tempo? Foi: o problema não é você, sou eu? Ou foi algo mais cruel como: eu não te amo mais? Eu peço que você tenha coragem e escreva essa frase aqui nos comentários, não para expor a sua vida, mas como um ato de desabafo, como quem pega um saco de lixo fedido e coloca para fora de casa para que o caminhão leve embora. Ao escrever, diga para você mesma: essa frase é mentira e eu não aceito ela como sentença final sobre a minha vida. E deixe que a gente ore especificamente para quebrar o poder dessa palavra maldita que foi lançada contra a sua autoimagem. Enquanto você escreve e tira esse peso da sua alma, comece a perceber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, o seu inimigo não é o seu marido ou a sua esposa, mas sim essa estrutura maligna que cegou o entendimento deles e endureceu o coração. É muito fácil sentir raiva da pessoa, querer se vingar, querer pagar na mesma moeda, mas a santa teimosia que o Padre Júlio nos ensina é olhar para além da sujeira e ver a dignidade que está escondida lá no fundo, esperando para ser resgatada pelo amor. Quando a gente muda o foco e para de brigar com o cônjuge para começar a brigar pelo cônjuge, o jogo vira, porque o diabo sabe lidar com o nosso ódio, mas ele não sabe o que fazer com a nossa misericórdia e com a nossa insistência em abençoar quem nos maldiz. Prepare o seu espírito, porque nós estamos limpando o terreno do seu coração para que a oração que virá a seguir não encontre nenhum obstáculo de rancor ou de falta de perdão impedindo o agir de Deus. Nós estamos nos aproximando do momento mais importante deste vídeo, onde as palavras deixarão de ser apenas conselhos e se tornarão decretos de autoridade que vão ecoar no mundo espiritual e sacudir as bases onde o mal está apoiado na sua vida. Imagine que existe um muro invisível separando você e a restauração da sua família. Um muro feito de orgulho, de mágoas passadas e de interferências externas, e nós estamos colocando dinamites espirituais na base desse muro a cada minuto que passamos juntos aqui. Você não chegou até esta parte do vídeo por acaso ou por curiosidade. Foi o próprio Deus que te trouxe até aqui, porque Ele decidiu que hoje é o dia de começar a demolir essas barreiras
que pareciam indestrutíveis aos seus olhos humanos. A sua permanência aqui é a prova de que você foi escolhida para ser a resposta de oração para a sua casa e não apenas mais uma estatística triste de divórcio. Então firme os seus pés, porque o chão vai tremer com o poder do que vamos liberar. Não ouse sair agora, porque na próxima parte eu vou te guiar em uma oração de guerra, curta e grossa, daquelas que não pedem licença para entrar, mas que arrombam as portas trancadas do coração do seu cônjuge com a força do Espírito Santo. Se você achou que as palavras até agora foram fortes, espere para ver o que vai acontecer quando a gente ativar a unção da resistência e der uma ordem direta para que todo espírito de confusão bata em retirada da sua família agora mesmo. É o momento do tudo ou nada. É a hora em que a Elisa, e você junto com ela, se levanta do chão, limpa o rosto e segura a espada da fé para buscar o que foi roubado, sem aceitar não como resposta. Mantenha o foco total, desligue qualquer distração ao seu redor e abra bem os seus ouvidos espirituais, porque a virada de chave que você tanto pediu a Deus vai começar a ser girada nos próximos segundos e você precisa estar conectada para receber. Chegou o momento de a gente parar de apenas conversar sobre a dor e passar a agir com a autoridade espiritual que nos foi dada, transformando o ambiente onde você está agora em um verdadeiro campo de batalha, onde a vitória já está decretada. Eu quero que você mude a sua postura física e espiritual neste exato segundo. Enxugue as últimas lágrimas de tristeza que rolaram pelo seu rosto e feche os seus olhos. Não para dormir, mas para focar totalmente na presença de Deus, que vai preencher cada canto vazio da sua sala e do seu coração. Imagine que você está vestindo uma armadura de guerra, blindada contra o desânimo, e que a sua voz, mesmo que saia num sussurro, tem o peso de um trovão no mundo espiritual, capaz de fazer tremer as bases do inferno que tentou se levantar contra o seu casamento. Não é hora de pedir com pena, é hora de decretar com fé, sabendo que o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias é o mesmo que está soprando vida sobre os ossos secos do seu relacionamento agora mesmo, e nós vamos alinhar a sua boca com a vontade do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ativo agora sobre a sua vida a poderosa unção da resistência, a mesma graça que sustenta os profetas e os missionários nos lugares mais difíceis da terra, para que você não dobre os seus joelhos diante do medo ou da solidão. Senhor, assim como o teu servo nas ruas não desiste daquele que é considerado lixo pela sociedade, esta mulher e este homem que oram comigo agora decidem não desistir do cônjuge que está sujo pelo pecado e perdido nas ilusões do mundo. Nós declaramos que o amor que vem de ti é incombustível. Ele não se apaga com as águas da indiferença, nem com os ventos da rejeição, e nós fincamos o pé na rocha da tua palavra, dizendo que não aceitamos a devolução daquilo que o Senhor nos confiou no altar. Que toda a força que estava sendo gasta em choro e lamentação seja convertida agora em combustível de oração, e que o inferno saiba que nesta casa mora um sentinela que não dorme e que não entrega os pontos enquanto o milagre não bater na porta. Eu levanto a minha voz contra a arquidiocese da lógica humana, contra todas as vozes da razão fria, dos parentes incrédulos e dos amigos que profetizam o fim, e eu dou uma ordem de silêncio para todo argumento que tenta justificar o divórcio como única saída. Eu calo a voz do orgulho que grita que você está se humilhando. Eu calo a voz da estatística que diz que não tem mais jeito. E eu levanto bem alto o louvor da permanência, que canta a fidelidade de Deus mesmo na noite mais escura da alma. Que caia por terra agora toda palavra de maldição, lançada contra a mente do seu esposo ou da sua esposa, todo conselho torto que entrou pelos ouvidos dele como veneno, e que a verdade de Deus comece a ecoar dentro da cabeça dele mais alto do que qualquer mentira do inimigo. Nós anulamos a validade de qualquer documento de separação no mundo espiritual e rasgamos a sentença de morte do seu casamento, porque o que Deus uniu, nenhuma crise, nenhuma amante e nenhuma desculpa humana tem poder para separar. Agora, Senhor, eu direciono o teu fogo consumidor para onde estiver o nome do cônjuge ou seu marido, esposa, neste momento, seja no trabalho, na casa de um amigo ou em qualquer lugar de fuga.
e peço que o teu espírito comece a incomodar o coração dele de uma forma que ele não consiga explicar. Onde houver frieza e distanciamento, que o teu calor derreta o gelo. Onde houver um coração de pedra endurecido pelas mágoas passadas, que tu operes o transplante agora e coloque um coração de carne, sensível e capaz de amar novamente. Que ele sinta uma saudade repentina, uma lembrança boa dos tempos de paz, invadindo a memória dele como um flash de luz, e que todo o prazer que ele acha que está tendo longe de casa se transforme em gosto de cinza na boca, mostrando que a verdadeira alegria só existe debaixo da tua bênção e ao lado da família. Nós cercamos a mente dele com espinhos de proteção para que ele não encontre descanso no erro, e profetizamos que o único lugar onde ele encontrará paz será voltando para os braços de quem o ama de verdade. Eu declaro que a sua casa é território de resistência. Um pedaço do céu na terra onde o mal não tem autorização para transitar, não tem cama para dormir e não tem mesa para comer. E nós damos uma ordem de despejo para todo espírito de contenda, de vício e de traição. A partir de hoje, a atmosfera do seu lar muda, saindo o peso da angústia e entrando a leveza da esperança, e cada cômodo da sua casa será marcado pelo sangue do Cordeiro, impedindo que a praga da destruição familiar chegue perto da sua tenda. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é a autoridade espiritual estabelecida por Deus para guardar esse jardim. E nós profetizamos que a mesa do jantar voltará a ser lugar de comunhão. O quarto voltará a ser lugar de intimidade e a sala voltará a ser lugar de riso e partilha. A tempestade pode estar forte lá fora, mas dentro do seu barco Jesus acaba de se levantar para acalmar o vento e o mar, e a bonança já está a caminho para trazer a resposta que o seu coração tanto espera. Mas atenção, a nossa missão ainda não terminou por aqui, e você precisa permanecer comigo até o último segundo, porque o que vem na parte final é o selo que vai garantir que essa oração não se perca no vento. Existe uma instrução final, uma bênção de envio, que eu preciso liberar sobre a sua cabeça para que você consiga manter essa chama acesa nos próximos dias, quando a realidade tentar te testar novamente e o desânimo bater na porta querendo entrar. Não saia antes de receber essa cobertura completa, porque o inimigo vai tentar contra-atacar e você precisa estar revestida com a armadura completa para não ser pega de surpresa quando desligar esse vídeo. Respire fundo. Sinta a paz que começa a voltar para o seu peito e prepare-se para o encerramento, pois nós vamos selar tudo o que foi dito aqui com uma chave de ouro que vai trancar as portas para o mal e abrir as janelas do céu sobre a sua vida de uma vez por todas. Agora que a oração foi lançada e que nós decretamos a falência de todo o plano do mal contra a sua família, você deve estar sentindo uma mudança no ar, uma leveza no peito que talvez não sentisse há muito tempo, como se um peso de 100 quilos tivesse sido tirado das suas costas. Mas eu preciso ser muito honesto com você e te alertar que o inimigo não fica feliz quando perde território, e é bem provável que nos próximos dias ele tente contra-atacar usando aquelas velhas armadilhas de dúvida e de tristeza para tentar roubar a semente de fé que nós plantamos hoje aqui. É por isso que nós precisamos fazer esse selo final, que funciona como uma tranca na porta da sua mente, garantindo que a paz que você conquistou agora não escape na primeira provocação ou no primeiro silêncio que acontecer amanhã de manhã. O que nós fizemos aqui não foi apenas um momento de emoção, foi um ato legal no mundo espiritual, e você precisa sair desse vídeo com a certeza absoluta de que o protocolo de restauração já foi aberto no céu, e que os anjos já estão trabalhando na causa, mesmo que você não esteja vendo nada com os seus olhos físicos agora. A partir de amanhã, quando você acordar e olhar para o lado vazio da cama, ou para aquela mensagem seca no celular, a sua reação não pode mais ser a de uma mulher ou de um homem derrotado, que chora e se desespera, mas sim a de quem sabe o segredo do jogo e já viu o final da história. Quando o Padre Júlio é xingado na rua por defender os pobres, ele não xinga de volta. Ele não se rebaixa ao nível da ofensa. Ele apenas continua a missão dele com a cabeça erguida, porque ele sabe quem ele é e sabe que a missão dele é maior do que o ódio dos outros. Da mesma forma,
Quando o seu cônjuge vier com frieza, com patadas ou com aquela indiferença que machuca, você não vai reagir na carne. Você não vai brigar e nem implorar atenção. Você vai respirar fundo e declarar internamente: eu te perdoo porque você não sabe o que faz e eu continuo firme na minha posição de resistência. Essa mudança de atitude vai confundir o mal, porque ele espera o seu choro e a sua briga, mas vai encontrar a sua paz e a sua firmeza, e é isso que vai começar a quebrar o orgulho dele. Eu quero te ensinar o princípio da espera ativa, que é muito diferente de ficar sentada no sofá esperando a morte chegar. É agir como a Elisa, que mesmo com o marido longe, mantém a casa limpa, a mesa posta e o coração preparado, vivendo pela fé de que a qualquer momento a porta vai se abrir e a família estará completa de novo. Não deixe a sua casa virar um mausoléu de tristeza, com cortinas fechadas e cheiro de mofo, mas abra as janelas, deixe a luz do sol entrar e prepare o ambiente para receber o milagre que você pediu a Deus, como quem arruma o quarto de um bebê que ainda está na barriga, mas que já é amado e esperado. Comece a agradecer pelo retorno antes mesmo dele acontecer. Comece a louvar a Deus pela restauração enquanto a guerra ainda está pegando fogo, porque essa atitude de gratidão antecipada é o que acelera o relógio de Deus e atrai a presença dele para dentro do seu lar de uma forma irresistível. Você está profetizando com as suas atitudes que a vitória é certa, e não existe nada mais poderoso do que uma fé que se recusa a ver a derrota como uma opção viável. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão passando exatamente pela mesma situação que você, achando que são as únicas no mundo a enfrentar esse deserto, mas, ao ler os comentários e ver tantas outras pessoas dizendo "eu resisto", você percebe que faz parte de um exército gigante e poderoso. O testemunho que você vai contar daqui a algum tempo não vai servir apenas para a sua glória pessoal. Ele vai ser a corda que vai puxar outras pessoas para fora do poço, mostrando que se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. O seu casamento restaurado vai ser um troféu na estante de Deus, uma prova viva de que a resistência vale a pena e de que o amor tudo suporta, calando a boca de todos aqueles que disseram que era impossível e que você estava perdendo o seu tempo. Guarde essa certeza no seu coração como um tesouro valioso. A sua dor de hoje é a matéria-prima do seu testemunho de amanhã, e cada lágrima que você plantou vai voltar em forma de sorrisos e de abraços apertados, que vão valer cada segundo dessa luta. Agora, para que você não perca a conexão com essa fonte de força e continue recebendo a munição necessária para vencer essa guerra dia após dia, eu tenho um convite muito sério para te fazer, que é o seu alistamento oficial neste batalhão de oração. Se você quer garantir que vai continuar sendo alimentada com palavras de vida e quer ter acesso às próximas orações que vão te ajudar a manter a guarda alta, eu peço que você clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho, não para me ajudar, mas para ajudar a você mesma a não ficar sozinha nessa trincheira. Ao se inscrever, você está dizendo para o mundo espiritual: eu faço parte da resistência, eu tenho um lugar de refúgio e eu vou me encher da palavra de Deus até ver a minha vitória completa. Não deixe para depois, clique agora e garanta o seu lugar na primeira fila do agir de Deus, porque nós vamos continuar marchando juntos. E eu não quero que você perca nenhum passo dessa caminhada rumo à terra prometida da sua família restaurada. Eu te abençoo agora com a bênção da paz, que excede todo o entendimento, para que ela guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, impedindo que a ansiedade te roube o sono ou a alegria de viver. Vá em paz, mas vá atenta, sabendo que a oração não acaba quando o vídeo termina. Ela continua ecoando nos céus e trabalhando na terra a seu favor, e que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da vitória final. Enxugue o rosto, levante a cabeça e arrume a sua postura, porque você é filha e filho do rei, e a realeza não se curva diante da dificuldade. Ela a enfrenta com a certeza de que a coroa da vida já está reservada. Fique com Deus, sinta o meu abraço de fé aí onde você está. E lembre-se sempre, enquanto você ora aqui, o céu trabalha lá, e o milagre está muito mais perto do que você imagina.
Amém.